Olá, boa tarde, Mônica. Olá, olá. Tudo bem, Manuel? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Já Tô vi que falando um bastante pouco pessoas alto. entraram. Sim, eu estava Isso, tem. acompanhando. E eu estou pedindo para que elas compartilhem, porque esse papo hoje é muito esclarecedor. Vocês não têm ideia de quanto eu tenho aprendido com o Emanuel e com a família dele. E são conhecimentos que qualquer família, mesmo a família que não convive com alergia, é muito interessante vocês terem essas informações. Então, chame Sim, aí todo mundo, chame os amigos, porque quanto mais gente atingimos hoje com esse bate-papo, será muito importante para todo mundo. bastante. Você me ouve bem, Mônica? Eu estou ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem? Ok. Qualquer coisa vocês falam. Então, Emanuel, eu vou pedir para que eu já falei muito sobre você, sobre Bento, sobre sua família essa Sim. semana, mas eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Nós nos conhecemos através, eu acho que da Cecília, né, que fez a intermediação. Sim. Cecília é uma grande amiga minha. A Mônica também segue o canal dela. E em algum momento a Cecília falou: Olha, eu tenho uma pessoa de fora da Bahia que seria muito importante vocês fazerem uma parceria, até porque ela tem um cuidado muito grande com as crianças, que ela também é da área da educação. E aí a gente começou a conversar e estamos aqui hoje, né? Então, para quem ainda não me Isso. conhece, meu nome é Emanuel. Eu sou economista e assistente social de formação, especialista em recursos humanos. Eu trabalho na área de recursos humanos, tá? Tenho uma filha de 17 anos, a Maria Clara, e tenho a minha esposa, que é enfermeira, que nós não conhecíamos o que era alergia até a chegada de Bento, né? Quero agradecer e convidar todos também, né, antes da gente entrar nessa parte mais técnica, agradecer a todos e convidar a todos que entrem um pouquinho. Eu abro minha casa para poucas pessoas, e dessa vez eu abri a minha casa e a minha família para a Mônica, os convidados dela e os meus convidados, né? Quero agradecer muito por essa oportunidade, porque a minha batalha já há 4 anos é na área de inclusão, né? Olha quem está aqui chegando, Bento, Ah, eu já né? ia perguntar Olha lá já. o Bento. Oi, Olha lá, fala Bento. Tudo oi. bem? Ela tá Oi. perguntando se tá tudo bem. Oi. Eu já Hoje ele ia estava perguntar de seu pai. Hulk. Hoje ele estava de Hulk, viu, Mônica? Até agora De não era o Hulk? Bento que estava aqui, era o Hulk, enfim. Então, há 4 anos atrás, nós tivemos o Bento, e em algum momento da nossa vida nós começamos a perceber que Bento ele tinha algumas reações, mas eram reações ainda imperceptíveis, né? Quando Sim. eu falo imperceptível, porque hoje, com a carga e com o conhecimento técnico que eu possuo, eu vejo em fotos, vejo em videozinhos, que Bento ele já tinha uma predisposição a ser um alérgico extremo, né? Como que eu percebo hoje em dia? Porque ele tinha muitas pipoquinhas vermelhas, as pessoas falavam, deve ser brotoeja do calor, então eu nunca dei importância, né? Bento foi uma criança com muita cólica, mas eram cólicas assim, fora do comum. Como Maria Clara já era grande, então eu já tinha esquecido um pouco como era lidar com o bebê. E as pessoas falavam, olha, é normal, é a cólica do bebê, passa isso, esquenta o paninho. Então eu comecei a fazer coisas que aqui no sul de Minas, para quem não sabe também, eu moro no interior de Minas, né, em Itajubá. É uma cidade com 100 mil ou 100 mil e poucos habitantes, mas nós não falávamos em alergia à proteína do leite tão abertamente como nós temos a oportunidade de falar hoje, tá? Teve uma época também que Bento começou a ter muita inflamação no ouvido, então eu procurava o atendimento, o pronto atendimento da minha cidade, né? Sim. Do convênio a qual eu trabalho, e sempre os médicos receitavam remédios voltados para o problema auricular, né, do ouvido. E Sim, do ouvido. nós nunca percebíamos ou percebemos que isso estava ligado a alguma reação alérgica que ele estava tendo com o Olha só. leite, né? E aí foi passando, Mônica, até que um belo dia que a minha esposa, o Bento ainda estava somente na alimentação materna, do leite materno. Aí o que a minha esposa fazia? Como ela se dividia entre plantões e a pós-graduação na época que ela estava fazendo, Ela é enfermeira, né? ela
Ela é enfermeira, graduada e pós-graduada em UTI, centro cirúrgico, e também especializada em gestão de pessoas, né? Como trabalha na área com pessoas, ela também fez essa especialização. E nessa especialização a gente se dividia. Então, às vezes eu ficava do lado de fora da sala segurando o bebê, entre uma mamada e outra, assim, a gente sempre lutando para conseguir o estudo, enfim, né? Mas nós nunca tínhamos separado ainda nessa deficiência alimentar. Até que um belo de um dia, estava friozinho, eu falei, olha, para eu não ter que ir para a escola, ficar te aguardando no corredor, então tira o mamá, né, uma quantidade específica de leite materno, enquanto você estiver dando aula, eu dou para Bento. Só que o mamá acabou. E o que que eu fiz? O que eu acho que qualquer pai criado numa cidade interior faria. Coloquei o leite numa chuquinha e fui tentar dar para Bento. Porém, como ele não estava acostumado a mamar no bico da chuquinha, graças a Deus, naquele dia, ele não chegou a engolir, mas ele teve o contato labial e chegou a escorrer um pouquinho no queixinho dele. Naquele momento, eu percebi que foi ficando vermelhinho, mandei uma foto para minha esposa, ela veio para casa e a gente começou um processo de observação, até porque a gente não sabia o que que era, né? Sim. Procuramos a pediatra da nossa cidade, que atendia Bento, e a pediatra disse que poderia, levantou a suspeita que poderia ser alguma alergia alimentar, mas nós não sabíamos se ainda podia ser de alguma, enfim, podia ser de várias coisas, né? Então nós começamos a fazer uma coisa que hoje eu acho muito errado, que é um processo de testagem, né? A pessoa fala assim, ah, dá um morango, se não passar mal, dá uma outra fruta, dá um pouquinho de leite. Então uma coisa que eu aprendi também, Mônica, que é muito importante trazer para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham, que criança não é rato de laboratório, né? Então a criança não tem que ser testada, porque se ela for uma criança alérgica extrema como o Bento, ela pode vir a óbito, porque o Bento ele fecha a glote, isso, o Bento fecha a glote e ele vem a ter alguns outros tipos de problemas devido à PLV. Mas ainda nós não tínhamos descoberto que ele era PLV. Nós continuamos um processo, visto que ele não comia nada, né, só o mamar, e a minha esposa, ela ingeria alimentos com leite. Então esse muitas vezes é o problema. E quando a mãe está ingerindo leite, ele pode passar pelo, né, ela faz a ingestão do produto com leite, ela pode passar pelo leite materno. Até que um belo dia, Mônica, a minha... Perdão, pode falar. Não, deixa você terminar que depois eu vou te fazer uma pergunta. Que é algo que eu sempre vejo que as pessoas têm dúvidas. Tá. Aí o que que acontece? Teve um belo de um dia que a minha cunhada aí da Bahia estava passando férias aqui em Itajubá, a irmã da minha esposa mora aí perto de você, e a minha sobrinha, filha dela, ela mama o leitinho, que é o leite de forma, né? Sim. E nós do interior, Mônica, nós temos uma coisa tipo assim, a criança tá olhando a dar um pouquinho porque vai ficar com vontade, né? É muitos problemas que nós encontramos, às vezes, com as crianças, né? Que eu hoje não tenho mais esse problema de ficar com vontade. Se tiver que ficar com vontade, ele vai ficar, porque ele não pode ter o contato. E naquele momento, eu falei para minha esposa, pega a mamadeira dela e dá um pouquinho para ele experimentar. Então, nesse momento, quando ele teve o contato com o leite, com a ingestão, nós não sabíamos, enfim, ele começou a reclamar, começou a meio que ficar incomodado. Quando nós olhamos nele, o olhinho inchou, começou a sair uma mucosa mais espessa pelo nariz, e ele começou a prover de uma dificuldade de respiração, tá? Naquele momento, não pensei duas vezes, eu nem imaginei o que estava acontecendo. Passou pela minha cabeça, algum bicho picou, enfim, passa uma série de infinidade de dúvidas na nossa cabeça, né? E aí nós levamos para o pronto atendimento, desesperados, e a partir daquele momento o médico falou, olha, ele entrou com adrenalina porque viu que a glote dele estava fechando, tá? Então a partir daquele momento ele falou, olha, procure um médico especialista em alergia para que ele possa informar vocês o que é realmente o caso de Bento. Tá? Foi aí que a gente procurou um médico em Pouso Alegre, que é uma cidade a 70 quilômetros aqui da minha, porque a minha cidade tem médicos especialistas. Mas aí naquela coisa de desespero de pai, aí um informou que existia esse especialista, e aí como era um contato com leite, eu queria ir num médico alergologista especialista em alguma coisa do leite, né?
Aí, enfim, levamos para lá o médico que ele nos atendeu muito bem, mas assim, era uma fila muito grande, mesmo sendo particular, nós esperamos muito. Foi assim, foi uma espera que parecia ser dias, né? Foram umas 4 horas de espera, mas pareciam ser dias porque a gente estava com muita dúvida do que estava acontecendo, né? Foi quando ele disse para mim que Bento era PLV, ele veio trazer... Então assim, pensa bem, uma pessoa leiga, sem informação, que tomou leite a vida toda, Nossa. criado no sítio do meu avô, né? Queijo na minha casa era uma coisa do dia a dia, né? Meninas, E aí, né? de repente, Minas, né? Famoso pão de queijo, com queijo Minas, com, enfim, Exatamente. né? O E aí, leite básico de vários momento, alimentos. É. naquele momento, eu ainda tive uma coisa que é normal as pessoas terem, que é uma não aceitação. E eu trouxe para o médico essa dúvida. Eu falei, doutor, mas assim, o senhor me explicou de todos esses problemas, me ensinou a fazer desinfecção, me ensinou todas as propriedades que nós não deveríamos ter em casa, porque aí foi uma avalanche de informação, né? E eu falei para ele assim, é frescura, né? Um pouquinho de frescura, um pouquinho pode. Então, uma coisa que ele trouxe para mim, Mônica, que ele choca muitas vezes as pessoas, mas eu, enquanto pai leigo, entendi muito. Ele disse para mim assim, Manuel, para que você fique bem tranquilo e bem calmo no que possa acontecer. Se você achar que é frescura e quiser continuar comprando leite, pode comprar. O leite custa R$ 3,50, R$ 4,50 uma caixinha de leite. Um caixão custa muito mais caro. Então Nossa. você escolhe, ou você dá o leite para o seu filho, e ele vem a óbito, e você vai ter que comprar um caixão. Naquele momento, Mônica, apesar de muitas vezes chocar os pais, ou chocar quem é leigo no assunto, foi foi a chavinha que precisou para que eu pudesse entender que no meu caso, meu filho não é uma criança especial, porque nós lidamos com todas as crianças e todas as crianças são especiais. O meu filho ele tem um processo alimentar diferenciado devido à alimentação específica que ele tem que ter, não inclusa leite, né? Então nós excluímos o leite e todas as proteínas. Então essa é meio que um apanhado de toda a minha história, e eu gostaria que a Nossa. partir de agora, se você quisesse fazer perguntas, enfim, fica à vontade. Mas assim, tudo que você trouxe aí na história tem muita coisa que a gente escuta de outras pessoas. Então, às vezes, né, ali ah, não, isso é só uma alergiazinha, foi algum bicho que mordeu. Então, assim, como a gente tem que estar atento mesmo. Eu queria que Sim. você esclarecesse aqui pra gente, que eu acho que isso é uma grande dúvida, e as pessoas, quando falam, a gente percebe que há um grande equívoco, a diferença entre alergia e intolerância. Isso é uma pergunta que sempre na minha página lá, o pessoal, eu vi que a Mônica indicou, então eu criei essa página @PaiAPLV, que é a sigla de alergia à proteína do leite de vaca, porque a primeira dúvida que as pessoas falam, vou dar um exemplo. Eu chego num supermercado, que hoje é um dos maiores problemas que nós temos, é encontrar comida e alimentação específica a PLVs, né? Geralmente o pessoal coloca muito essa alimentação junto com o pessoal Diet Light, que não tem nada a ver, e no decorrer da nossa fala vocês vão entender. Então as pessoas falam assim, pode levar isso daqui, que isso daqui é para quem tem problemas com lactose. Então assim, Sim. alergia à proteína do leite de vaca, ele é alergia por um processo imunológico, tá? Então o que acontece? Ele é uma reação do sistema de defesa do organismo às proteínas do leite. Então hoje existem mais de 20 tipos de proteínas dentro do leite, mas as 4 proteínas que nós, pais e crianças APLVs, temos que ter cuidado, que é com a caseína, a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina e o soro do leite. Então são nominhos que são meio complicados, mas nós que somos estudiosos do APLV, nós temos que tomar muito cuidado. Então, quais são as reações de um APLV quando ele tem contato com esses 4 tipos de proteína? Sim. Então, ele pode ter problemas na pele como coceira, urticária, inchaço, manchas. Ele pode ter os edemas, né, que começa a inchar. Ele pode ter a mucosa espessa, igual comentei com você. E aí também tem a parte gastrointestinal.
Dentro da parte gastrointestinal, então ele pode ter náusea, vômito, sangue nas fezes. Então, quando a criança fez o cocôzinho, o papai com a mamãe percebeu que está um cocôzinho com um pouquinho de sangue, uma ranhura de sangue, isso não é normal. Se você não deu uma beterraba para o seu filho, o cocôzinho está vermelho, procure um gastro ou procure um médico especialista em alergia. Não é que o seu filho tem alergia, mas ele pode estar começando, o organismo dele, a parte imunológica dele, está voltado. Então, alergia é quando se trata de imunidade, tá? Então, eu não quero ter alergia. Mas é o sistema imunológico que ele não entende que o leite, que a proteína do leite, que a caseína, que o queijo, que o Danone, que isso é um alimento positivo. Então é como se você colocasse alguma coisa no seu organismo e de alguma forma o organismo tenta expelir, que é muitas vezes o vômito em jato. Uma criança vomitar, Mônica, muitas vezes é normal. Quando a criança vomita em jato, é preocupante. Então olha o detalhe, vomitou, a primeira coisa que eu pergunto, vomitou em jato? Sim, então tá tendo reação alérgica. Então a gente tem que ficar super ligado. Diferente da intolerância à lactose. Porque a intolerância à lactose ela é dificuldade do organismo em digerir a lactose. O que seria a lactose? O açúcar do leite. Então, devido às deficiências da ausência da lactase, então é um problema que a enzima que ela digere a lactose no seu organismo, quando você consome esse açúcar do leite, o seu organismo ele começa a ter uma reação. Qual que é a reação das pessoas que têm a intolerância à lactose? Então, geralmente ele tem a diarreia, dores abdominais, constipação. Somente isso. Não que isso tira, desmitifica ou diminui um problema da pessoa que tem intolerância. Mas você dá um Danone para uma criança intolerância à lactose, ela vai ter diarreia e dores abdominais. Se você der um Danone para uma criança APLV ou alérgica à proteína do leite, ele pode vir a óbito porque a parte imunológica do organismo dele não entende. Então o que ele vai fazer? Ele vai fechar a glote. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, Mônica, que eu dei esse exemplo para você, você gostou bastante, que foi o mesmo exemplo que o médico, o primeiro médico que atendeu o Bento em Pouso Alegre, fica muito claro, ele passou para mim. Então, assim, nós temos hoje em dia os nossos computadores. Então, quando você coloca um pendrive novo no seu computador, ou quando o pendrive está com muita informação, geralmente quando você coloca o seu computador, ele fala assim, ó, gostaria de verificar os problemas desse pendrive, aí você coloca lá, verificar. Então, o computador ele está processando o seu pendrive. Se nós trouxermos esse exemplo super bacana para o alérgico, então a criança alérgica, ele é o computador, e o pendrive é tudo que contém leite. Então, quando você insere aquele produto no computador, que seria a criança começa a ter reações, como se fosse o vírus dentro do computador. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque não é frescura, não é uma coisa que a gente inventou. Então, nós temos que tomar alguns pode cuidados. Ter essa história, não, mas é só um pouquinho, né? Deixa só ele experimentar, é só um pouquinho, não é? E nós não temos que romantizar a alergia à proteína do leite de vaca. Tanto que na minha página, algumas pessoas até me questionam, Mônica, porque assim, eu coloco brincando com o Bento, eu coloco a minha família, mas quando ele tem uma reação, eu também coloco que eu não posso romantizar o que eu vivo em casa. Sim. Porque nada nesse mundo é tudo tão maravilhoso. Sim, sim, sim. As pessoas precisam ver a realidade. E aí, agora que você esclareceu essa diferença, né? E eu já ia lhe perguntar os sintomas, você também falou. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E a PLV, ela tem cura? Sim. A PLV, ela tem cura, mas como nós estamos falando em processo de imunologia ou imunológico, então o que pode acontecer? Nós esperamos isso com o Bento. Já fazem 4 anos que nós lutamos contra esse processo imunológico dele. Amanhã, Mônica, ele pode acordar como se nada tivesse acontecido. Porque o sistema imunológico dele tem que entender que o leite, no caso, ou a proteína, ou os derivados, é positivo. Então, tudo depende do próprio sistema imunológico, né? Então não é um tratamento. Não, há um tratamento? Não. Tem gente que fala... É o corpo.
tem gente que fala para mim assim, ah, toma vacina. Não tem vacina. Ah, toma lá o Lactday. Não, Lactday é para quem tem problemas com lactose. Intolerância Porque para você vai tomar a enzima, isso, você vai tomar a enzima para o seu organismo produzir aquilo. Então, assim, o APLV é totalmente diferente. Como eu dependo do sistema imunológico do meu filho, então eu dependo que o sistema dele, aspas, é como se tivesse uma preguiça de entender, de ler aquilo ali, né? Então é como se o sistema imunológico dele, daqui a pouco ele vai entender e falar, opa, parece que isso daqui não vai me dar nenhum problema, e ele começa ao processo. Mas como o Bento ele é totalmente extremo, o que eu trabalho muito com a alergologista dele, que é a doutora Pamela, né? Ela fala para mim assim, Manuel, o que é a cura para você? A cura para você é o Bento curar 100%? Sim. Mas no caso do seu filho, nós vamos trabalhando em escala. Porque hoje o Bento tem contato, ele tem alergia, o cheiro ele tem alergia. Quando tem aquele cheiro, exemplo, a Mônica ferveu um leite na casa dela. Se Bento estiver na casa dela, pode ser que o ar que fica mais aquecido, as moléculas ali possam potencializar o sistema imunológico dele e ele começa a ter uma reação. Então, como nós não provocamos Bento, porque, de novo, ele não é rato de laboratório, então nós temos que fazer com que o organismo dele, o sistema imunológico dele, entenda no tempo dele que tudo está certo, que nós estamos aqui, que nós vamos combater isso, mas é um processo. E agora que você falou sobre isso, né, sobre o leite, gente, vocês estão vendo aí uma coisa que é comum na rotina de uma casa. Então agora eu lhe pergunto, como foi para vocês reorganizar essa rotina de uma família com todas essas novidades aí, você tendo que pensar e ter esses cuidados? Como foi isso para vocês? Como é que é hoje para vocês aí? Como é que vocês fazem? Então, no começo, Mônica, não teve teoria, porque, de novo, nós conversamos muito sobre isso. É maravilhoso quando um médico, um enfermeiro, um nutricionista, você, enquanto profissional da área da alimentação, começa a estudar, porque a literatura, ela traz um romantismo. Ah, é só você fazer a troca. Sim. Mas o primeiro processo que eu falo para as pessoas, na realidade, são 4 processos, né? Nós temos a aceitação, a ação, a prática e a reação. A aceitação que eu comentei com você é mais um processo assim. Exemplo, eu, Bento, Fernanda e Maria Clara, dentro da minha família. Então nós tivemos que ter um processo, o primeiro pilar, de aceitação entre a nossa casa. Num segundo pilar, nós trabalhamos a ação. O que seria essa ação? Então eu tenho que colocar para as pessoas que é como se fosse uma limpeza de uma casa. Você vai ter que fazer a desinfecção de todo o seu ambiente. Primeiro ambiente, a sua casa. Então divida a sua casa em blocos, não saia fazendo tudo ao mesmo tempo, porque você tem que entender, porque é um processo, né? Então depois que teve a aceitação da sua família, eu e da casa, né, da sua família, primeiro pilar, que é filhos, esposa, enfim, você entra em casa e divide. Qual que é o primeiro lugar que a criança geralmente fica? Cozinha. Dentro da cozinha, quais que são os lugares prioritários para eu fazer esse processo? Fogão, forno, geladeira e armário. Depois desse processo, quarto. Dentro do quarto, brinquedos, exemplo, massinha, giz-de-cera, guache. Então, a partir daí, você começa a desmembrar os blocos. Aí você vai fazendo a desinfecção de tudo. Se você tem algum produtos como sabonete, shampoo, condicionador, maquiagem, esmalte, então toda essa gama de produtos para o APLV, ele pode conter o leite. E quando a criança PLV é isso que extrema... você está querendo dizer, que tudo isso, né? A gente fala o leite, a gente pensa só em derivados, leite e derivados. Não. Hoje, o que nós entendemos, Mônica? Nós entendemos que as empresas de laticínios e não laticínios, exemplo, quando que eu ia imaginar que o caldo Knorr tinha proteína do leite? Não é que ele tem o leite, eles pegam a molécula da proteína e para conserva, eles colocam dentro do produto. Um outro exemplo é que as pessoas acabam não se ligando no rótulo, né? Então, quando você que está nos assistindo, a Mônica, que a partir de agora ela vai ficar mais ligada, qualquer produto que você for ver, eu convido a vocês a sempre olhar no rótulo.
Então você vai olhar no rótulo e fala assim, nossa, mas isso tem leite, eu não sabia. Aonde que eu olho ali? Eles vão colocar assim, atenção alérgicos. Pode possuir ou possui glúten, enfim. Aí eles colocam lá leite, lactose ou derivados. Ah, mas o Bento não é só alérgico a leite? Sim, mas uma das proteínas do leite também é lactose. Então ele não pode ter contato. Então primeiro a gente fez a desinfecção da cozinha, depois a gente foi para o quarto, a gente fez toda a arrumação, depois a gente veio para o quarto da irmã, aí a gente entendeu também que os produtos de limpeza de pele, maquiagem, podem conter leite também, aonde nós vamos acabamos optando por produtos veganos, porque geralmente os veganos eles não têm contato nenhum com proteína do leite nem leite, né? Sim. E ovos, enfim, eles não têm contato nenhum. Aí depois disso nós vamos para a parte de produtos de limpeza, porque o produto de limpeza você tem que ver o que você passa no chão, como que você lava a sua roupa, enfim, aí você vai trabalhando todos aqueles produtos. E depois você vai para a parte de medicações. Então, dentro da casa, de novo, você vai para a cozinha, né, ver tudo lá. Dentro da cozinha, você vai olhar forno, geladeira e armário. Aí você vai para quarto. Lembrando que o quarto você tem que olhar tudo. Brinquedo, guarda-roupa, maquiagem. Vai para o banheiro e produtos de limpeza. E aí depois você vai para as medicações, porque não adianta nada você estar tranquilo, não dando nada para a criança, mas se a sua família possui contato com proteína do leite, né? Esses dias eu coloquei na minha página lá, que enfim, pode ser que eu tenha comido alguma coisa na rua, escovei o dente, mas eu não higienizei a minha barba. Quando eu cheguei em casa, eu fui beijar o Bento, aonde foi passando a barba, imediatamente a parte cutânea. Lembra que eu falei para você que uma das primeiras reações é a parte de cutânea e urticária? Imediatamente Sim. Ele começou a ter as reações. Mas, Mônica, hoje é assim, tá tendo reação, é como se eu estivesse tomando um copo d'água. Pego, levo pro banheiro, dou um banho, lavo bem, passo sabonete, saio, enxugo, passo pomadinha, dou um remédio, vida que segue. Mas para eu chegar nesse nível de clareza, foram 4 anos de estudo. De novo, eu sou um pai na área de economia, na área de gestão de pessoas, na área de serviço social, que não tem nada a ver com a área de saúde, com a área alimentar. Mas eu sou um curioso, Mônica. Hoje eu entendo o que um pai, o que uma mãe, nós somos capazes de fazer para um filho. Né? Eu convido muitas pessoas que estão te assistindo, inclusive, eu não sei se o maior público seu são mulheres, mas convidem os seus maridos a assistir depois esse vídeo. Então, convidem seus maridos a assistir esse vídeo, porque geralmente, por isso que eu tomei a frente, porque geralmente o homem ele tem muito assim, e isso é coisa da mulher. Mas na minha casa, minha esposa é plantonista. Como que eu ia fazer se eu não soubesse os processos quando ela está fora, trabalhando? Como que eu vou fazer? A minha filha tem 17 anos. Se eu saio de casa e precisei deixar Bento um pouquinho com ela, ou quando eu vou numa padaria, ou enfim, quando eu vou próximo de casa, se acontece alguma coisa, qual que é o primeiro sintoma? O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Né? E todos têm que estar informados, né? Sim. Isso, Mônica, foi só dentro da minha casa. Então a gente está naquele segundo pilar que é a ação. Então eu tive que fazer ação de desinfecção de tudo. Lembrando que dentro desse processo de desinfecção, nós temos uma coisa que chama contaminação cruzada. Então, sim, o que seria... Eu ia lhe perguntar, como é que vocês fazem, né? Porque isso tem muito a ver também, assim, como é para sair, né? Que você até comentou para mim, comigo, né? Se vai para algum lugar, que nem uma pizzaria que você deu o exemplo. Sim. No caso da pizzaria, nós ainda não vamos, porque como a pizza ela é potencializada no forno, e geralmente o forno de pizzaria, que é a lenha, ele é aberto, aquele bafo quente que sai, ele está totalmente propício com proteína que Bento pode sentir o cheiro e ele pode vir ter uma reação. Só que na dúvida, como eu não vou levar o meu filho, enfim, a gente nunca quer mal dos nossos filhos, então a gente prefere não levar. Tá? E a gente prefere não comprar porque tem a infecção, infecção que eu falo do produto com leite, né? Passou o leite ali, que no caso é a contaminação cruzada, e aí depois você faz algum produto para a criança PLV, então pode ser que ela venha sim a ter algum tipo de reação.
Eu sempre tenho algumas pessoas que perguntam para mim, você faz algum bolo, né? Como eu trabalho mais com bolos, é, eu sempre gosto de esclarecer para a pessoa, né? Eu falo assim, olha, mas o que é realmente? É uma alergia? É uma intolerância? O que é que você não pode comer? E aí eu já falo, olha, minha cozinha não é uma cozinha especializada para isso. Porque eu sei que Sim, precisamos ter uma cozinha que ela é totalmente ela é uma cozinha especial, então não pode ter nada, tem que ser totalmente, como se diz, me ajude, tem uma palavra, agora me fugiu. Mas é uma cozinha que a gente não pode ter nenhum preparada, né? Uma contato, cozinha é preparada preparada, para exatamente isso, para é. não acontecer essa contaminação cruzada. Então, eu não posso trabalhar com produtos que tenham leite, que tenham a proteína de leite, ou então em relação a glúten e tudo mais, né? Eu não posso trabalhar numa Uhum. cozinha que eu faça esse tipo de produto e que também faça os outros, porque ali a gente vai correr um grande risco de prejudicar a saúde das pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado e eu vejo assim também profissionais, quando você escuta a pessoa falar que ela trabalha com esse tipo de alimento, que você pergunte para a pessoa, esclareça melhor para ver se é isso mesmo, porque há muito, mesmo quem fala, ah, não, mas eu trabalho, eu faço sem glúten. Mas assim, é bom a gente conversar, porque Sim. nem todo mundo, eu vejo por aí, nem todo profissional está realmente, tem clareza realmente disso. Então, é um risco muito grande a gente estar lidando com vidas, né? Sim. E aí, como eu falei para você, a gente falou nos três pilares, nós paramos Uhum. na parte da prática, né? Porque depois que você fez a aceitação, a ação de entender tudo e a prática, aí sim você vai para a parte de reação. E esse, assim, pensando um pouco hoje no que a gente ia falar, esse foi um dos processos mais dolorosos, Mônica, porque até então, quando eu falei que você tem que ir para a parte da aceitação, você está trabalhando na sua casa. Então, quando você vê um filho, seu marido vê um filho, a irmã vê um irmão, então é uma coisa muito ali, na sua comunidade mais restrita. Quando você vai para a parte da reação, é que você vai para os parentes distantes, para os amigos dos amigos, que vão olhar com Escola, você, que você não vai escola, que você não vai escola, ser mais convidado para eventos, que você vai ser taxado como o pai fresco, como a mãe fresca, essa mãe é louca. Então, assim, essa parte, todo o processo, eu fui vendo todo o processo, eu já tenho 4 anos, o Bento vai fazer 5 anos em novembro, e a gente descobriu com 3 meses, né, que realmente era para ele ver, então já fazem mais de 4 anos que a gente vive isso. E mesmo assim, Mônica, muitas vezes eu sou pego de surpresa, porque ainda em 2020, as pessoas olham muitas vezes para mim e falam para mim assim, nossa, mas que frescura. Mônica, já chegaram a falar assim, será que Bento vai crescer um homem porque é tão fresco? Eu falo, gente, independente da sexualidade do meu filho, que isso não está em jogo, é uma coisa de decisão dele. O fato dele ter uma restrição alimentar não implica na sexualidade, não implica se vai ser uma criança. Enfim, então assim, eu já escutei tanta nossa, coisa, Mônica. pura É ignorância. assim, Não dá pura nem para. ignorância. E assim, Pura nós ignorância enquanto total, pais, total. Infelizmente, é nós uma enquanto pena. pais, Nós, enquanto pais, eu acredito que nós temos que nos unir. É normal a gente sentir medo. Pra você ter uma ideia, 4 anos trabalhando com isso, ontem Bento falou para mim que ele quer comer um sorvete que tem leite. Eu faço tudo que não tenha. E aí, naquele momento, eu deixei ele externalizar tudo que ele queria, tudo. Aí eu falei para ele assim, tem certeza? Papai então vai pegar a injeção, vai ligar para sua alergo, vai ligar para sua pneumologista, vai ligar para sua pediatra, porque é uma equipe que trabalha comigo, né? Uhum. Vou pro pronto atendimento, pego a sua bolsa de primeiros socorros, você come, e aí você toma a injeção. Ele falou, tudo bem, eu quero. Porque assim, para ele também, Mônica, vamos colocar um exemplo aqui. Está sendo um saco ficar em casa, e a gente só está há Sim, 50 dias. Ele fazem 4 anos que todo mundo come todas as maravilhas desse mundo perto dele e ele não pode sim, comer. ele não Pra você ter pode. uma ideia, eu não posso levar Bento numa festa que tem bexiga, porque bexiga de festa, o pozinho branco é puro leite. Então, Olha assim, aí, gente. como. Vocês sabiam disso? Olha só. É, Pare para é, pensar, é. né? São muitos cuidados, então fora assim, o que vocês ainda não descobriram, né?
o que tem, o que Sim, não tem. Né? E sim, festa de sim. aniversário, como é que você faz? Que você A chegou a festa de comentar comigo, mas eu queria que aniversário. você falasse aí para as pessoas como é essa experiência para vocês. Então, só para mostrar para vocês que eu trouxe, para você ver que eu estou bem organizadinho, viu, Mônica? Então, vou mostrar para vocês o que acontece. Quando eu tenho algum tipo de reação, a primeira coisa que nós fizemos é colocar aqui para as pessoas entenderem que o Bento é alérgico à proteína do leite de vaca. Então, nós mandamos fazer isso daqui, vários tagzinhos. Então, tudo de Bento, ele tem alguma informação disso daqui, tá? Informação, Então, importante. essa é uma bolsa do Primeiros Socorros, e junto com a bolsa eu tenho vários tipos de medicamentos, mas infelizmente, Mônica, eu tenho que carregar isso daqui. Isso daqui é adrenalina, então se meu filho para de respirar, eu tenho que entrar com uma gramagem da adrenalina para que a glote dele venha a voltar a Ah, respirar. Fora isso, nós temos uma infinidade de antialérgicos que a gente carrega tipo na bolsa, então todos já são testados, eu vou virar aqui para não fazer propaganda, mas todos são testados, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? sim. Toalha de boca, como eu não sei como as pessoas lavaram, eu não deixo dentro da festa, eu não deixo, então eu levo tudo meu. Aí Sim. depende da festa, Mônica. Assim, fui convidado para uma festa. A festa que vai acontecer daqui a uma semana, eu já começo a trabalhar hoje. Então, eu ligo no buffet, ligo na empresa que vai fazer a decoração, vejo tudo que tem. Aí tudo que tem eu desdobro e levo tudo sem proteína do leite que nós fazemos na nossa cozinha. Então, dependendo da festa, eu levo numa lancheira para Bento, tá? Eu levo uma lancheira para ele. Dependendo do evento que a gente vai, aí a gente tem uma outra aqui que já tem o nome dele e o símbolo universal, uma vaquinha cortada. Aqui em casa a gente é o louco da lancheira, tá, Mônica? Sim. A gente tem lancheiras, e aí dependendo, olha, aí eu levo aqui todo o material, ou então eu separei uma que a gente ama carregar, que é uma bolsa de viagem mesmo. Ó, isso aqui é uma lancheira, Não, uma tá? lancheira mesmo. Uma mega lancheira. Por que que é uma mega lancheira? Antes, Mônica, eu levava de uma lancheira assim, tá? Porque era só pro meu filho. Aí o que que eu pensei? Quando o meu filho chega na festa e vê algo diferente, ele deve ficar triste por não poder comer aquilo. As Uhum. outras crianças também devem ficar tristes quando vê o meu filho comendo alguma coisa diferente. Então eu Diferente. levo uma mega lancheira, a gente estende uma toalha no chão da festa, aí eu convido os amiguinhos para conhecer o mundo do alérgico. Porque ele come o nosso brigadeiro sem leite, ele toma o nosso suco sem proteína, come o nosso bolo. Já levei batata frita para festa. Mônica, eu com a minha esposa, a gente é assim, enlouquecido, a gente inventa E a receita, a gente, reação das crianças, sabe, como é isso? fica muito feliz. Eu tive numa última festa agora de uma amiga minha e eu trouxe essa preocupação para ela, né? E aí eu falei para Sim. ela, olha, eu tô preocupado, já liguei lá. Ela falou, não, o que você pedir eles vão fazer. Eu falei, não, eu vou levar. E hoje em dia aqui no sul de Minas é muito comum no meio da festa eles pararem a festa e fazer um piquenique com as crianças. E aí Ah, que chama as bacana. crianças para comer. É um momento de descontração, porque geralmente a criança não come salgadinho. Então eles fazem Sim. um piquenique, né? Com pipoca, cachorro quente, enfim. Como a salsicha tem proteína do leite, eu tenho que levar a minha salsicha, eu compro específica, compro ela separada, fervo em casa, nós fazemos o nosso molho, que o molho pode ter proteína do leite, o pão pode ter proteína do leite e a batata palha pode ter proteína do leite, né? Então nós fazemos em casa, a pipoca pode ter porque as pessoas colocam manteiga, ou na panela pode ter alguma coisa com leite. Então a gente levou, sentamos todas as crianças, a aniversariante sentou no meio da nossa toalha e ela começou a comer. E eu acho isso muito bacana, Muito Mônica, legal, muito porque na bacana. verdade não é o ato de comer, né? É algo que eu falo muito aqui, né? O ato de Sim, fazer a sim, comida e de comer é confraternizar, né? É estar junto, é sim, interação. E sim. principalmente para as crianças, não teria como. Se você levasse só para ele, e que bom que você teve essa sacada, esse insight, porque aí ele ficaria muito ali sozinho, né? E compartilhando, ele consegue interagir com todos e está ali de igual para igual com todo mundo, como ele merece estar, né?
Sim, mas uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês que é assim, as pessoas olham no Emanuel e no Bento lá na nossa página Pai PLV. Então as pessoas sempre veem o meu rosto do Bento. Então eu brinco com as pessoas que eu e Bento somos a comunicação da nossa equipe. Mas atrás das câmeras, a maioria das coisas, 99% das coisas, quem faz é a minha esposa, quem traz as Sim, ideias é ela, a minha filha ajuda muito. Então Fernanda. assim, Aliás, todo gente, esse vocês visitem processo... lá o Instagram, que tem algumas dicas, algumas receitinhas lá, bem legais. Eu acho que o trabalho de Fernanda, né, e junto com o Emanuel, de estar pesquisando novos ingredientes, eu estou estudando, começando a estudar um pouquinho, por isso que eu fui em busca de informações com o Emanuel, e realmente é árduo, Sim. porque não é simplesmente substituir o leite, Não, não. tem muita coisa por trás, né? Principalmente em relação à PLV, porque é a proteína do leite, então não é a lactose, como o Emanuel começou. E a gente Vou aí tem que se pegar o... preocupar com a aparência do alimento, com o sabor, né? Sim, sim. Vou pegar uma outra coisa aqui que eu mostro para poucas pessoas, mas hoje a gente está no momento de informação. Então, assim, a organizada da equipe é a minha esposa, né? Então, Olha aí, desde Fernanda. quando o Bento nasceu, ela fez pra gente uma pasta. Olha a grossura que já está a nossa pasta, tá? Nossa, Todas as informações estão aqui. A primeira vez que foi no médico, a primeira vez que deu reação, o que, que ele comeu e não ficou bacana, o que, que pode comer, os alimentos, tudo está aqui. Então, para uma criança que é alérgica, independente a proteína do leite ou não, é importante mantermos uma pasta dessa. Por quê? Porque se um dia você precisar ir numa outra cidade ou num médico que não conhece o seu filho, tem um aqui ele vai ter um histórico. livro, né? A gente brinca que é um TCC da saúde do meu filho, que tem crescido cada dia Tem um mais, né? histórico todo ali, muito importante. Vocês, assim, eu Sim, creio que sim. todas essas dicas, eu espero que muitas pessoas, essa live depois ficará salva lá no feed e que seja compartilhada, mas muito compartilhada, porque cada detalhe desse que Emanuel traz é uma dica para outra família que talvez acabou de descobrir, está no início desse processo todo, como você falou, ainda na aceitação, Sim. outra família que está procurando ajuda. Então, esse um vídeo para ser propagado, quanto mais melhor. Por isso que eu fiz esse convite a Emanuel, que eu queria muito que ele me ajudasse nisso. E, Emanuel, você falou muito da cozinha e desse cuidado e esses ingredientes. Então, vocês fazem o quê? Experiências com os ingredientes. Agora, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? É, Em relação é. às receitas. Como é que Nós vocês fazemos fazem? experiências. Primeiramente, nós lemos muito. E assim, tranquilamente, você dá uma receita. Eu vi que o seu bolo de caneca tinha leite, tinha creme de leite. Tranquilamente. Aí eu falo para minha esposa: vamos substituir o leite? Sim. O que, que a gente pode substituir? Ah, vamos colocar o leite de arroz? Ou, o leite de arroz é muito caro. Vamos fazer o nosso próprio leite de arroz? Então, assim, então depende de cada situação econômica de cada pessoa, né? Porque, de Sim, vocês novo, um usam leite leite... tem um leite também feito com castanhas, não é isso? Tem Tem o leite de algumas substituições. castanha, tem leite de castanha, Bento não gostou. Tem o leite de arroz, porque também a criança ela tem também esse Sim. paladar bem específico, que se questiona muito, né? Então, geralmente, a gente substitui. Uma coisa que nós colocamos no bolo, para não colocar o leite, nós colocamos o guaraná, porque o guaraná não tem proteína. A Coca-Cola, nós desconfiávamos que poderiam ter proteína do leite dentro do caramelo 4, que é uma das propriedades. Então, nós evitamos dar. Aí, em algum momento da vidinha de Bento, ele acabou experimentando, nós vimos que não tem reação. Ah, mas o Emanuel só dá refrigerante para o filho? Não. É que quando eu tenho que ir no aniversário, ele era aquela criança que ficava no suco natural e a criança ficava no refrigerante. Então, meio que eu acabei tendo que ter essa opção. Então, nós fazemos a substituição. E aí, um dia eu falei assim para minha esposa, dando um outro exemplo para você. Gosto tanto de fazer estrogonofe, né? Tanto de carne quanto de frango. Só que o estrogonofe é puro creme de leite. Leite. Como a gente já tinha feito o danoninho de inhame, ele tem uma base que ele não dá gosto, você dá gosto depois. O inhame é igual qualquer produto que precisa, é igual o chuchu. Ele não tem um Chuchu, não gosto, tem dependendo do que gosto. você colocar, né? Então a minha esposa ela desenvolveu um creme de inhame maravilhoso. Depois eu vou compartilhar a receita com a Mônica.
para que ela Eu quero possa sim, vou colocar fazer. aqui. Você vai ficar apaixonada, porque assim, nós fazemos, e detalhe, eu não suporto inhame, nunca gostei. E quando a minha esposa faz, ela até fala, experimenta aqui, eu já fico com medo. Falei, e o que será que tem aqui? Eu como, né, que eu também tenho que ter uma certa abertura alimentar, né, para que eu possa experimentar. A gente dá para Bento e Mônica, assim, é um sucesso. Nós substituímos tudo. Então, se a gente não substitui por água, a manteiga também, tem que passar manteiga. Não necessariamente, você precisa passar manteiga. Hoje nós temos o óleo de coco, temos o óleo de soja, temos o óleo de girassol. Temos hoje duas marcas conhecidíssimas no mercado, que é para criança que possui a PLV e não possui outras alergias, porque uma coisa é o seu filho ser somente a PLV. Se o seu filho for a PLV e soja, a PLV e banana, a PLV, enfim. Então aí você tem que ter outras substituições. Bento, graças a Deus, ele é alérgico extremo a contato, ingestão e toque à proteína do leite de vaca. Sim. Emanuel, assim, a gente está com o nosso tempo aqui daqui a pouquinho, mas eu queria, tem mais alguma coisa que você acha de grande importância, que eu não lhe perguntei, que você queira acrescentar? Fique à vontade. Olha, é só colocar para as pessoas que o que parece não é. Então, assim, nas barras de cereais tem leite, no balão de festa, na bexiga, no hidratante, no giz escolar, no sabonete, no shampoo. Então, eu convido as pessoas, mesmo que seu filho não tenha alergia, olha no rótulo para você ver o Leia um quão rótulo, né? difícil é, né? Uma compra normalmente dura 1 hora, a minha dura 3 horas e meia, 4 horas, uma compra tranquila, tá? Dê muita fruta para seus filhos, mas não adianta nada você querer que seu filho coma fruta e legumes se você não come. Então o seu filho Tem um come o roteiro. que você tem na mesa, né? Então em casa, se não gostávamos de brócolis, e brócolis é super rico, né? Então nós começamos a consumir brócolis. Vou comprar uma laranja, vou deixar na geladeira? Não, deixa em cima da mesa, porque a criança, hoje ela vai ver e não vai querer, amanhã ela vai ver e não vai querer, daqui a pouco o colorido das frutas vão começar Ela a vai chamar a ficar atenção do seu curiosa em filho. saber como é. Sim, sim. E Exatamente. é isso, E é isso. quem tiver curiosidade para nos seguir, @paiaplv, estamos abertos para a Mônica também, o que ela quiser e tiver curiosidade, dúvidas. De novo, nós não somos da área, eu não sou médico, mas eu sou um pai curioso que faz de tudo para que meu filho tenha uma vida normal. E, Emanuel, eu queria que você deixasse também uma mensagem assim, para as pessoas, por exemplo, que convivem com uma criança que tem APLV, não a família, mas de fora. O que que você sugere? O que que você sugere? Como é que a gente pode contribuir, né? Então, na escola, eu sou professora, então você que convive com uma criança, então se na sala do seu filho tem um colega, qual é a mensagem que você pode deixar para essas outras famílias? A única mensagem que eu deixo para as pessoas é uma mensagem na parte de conscientização, é que as pessoas não tenham medo. Que muitas vezes o medo e o diferente faz com que nós não nos aproximemos, tá? Então, nesse momento de pandemia, ainda usando muito isso, que quando a gente voltar nós vamos querer estar muito próximos. Se existe uma criança que ela precisa de um cuidado diferenciado, ou alimentar, ou cognitivo, não tenha medo, pergunta enquanto pai, não questione seu filho, se seu filho falou, não fale que é frescura. Então, assim, o único recado que eu deixo para as pessoas é que perguntar não machuca, estudar e saber mais não machuca, e ajudar e entender não machuca. Nós sermos ignorantes a aprender, sermos ignorantes a perguntar, isso se machuca e nos traz muita tristeza. Então, Emanuel, eu também vejo muito o Bento com vocês na cozinha e você falando, né? E aqui Muito, muito. essa semana a gente está falando muito isso. Eu estou trazendo aqui para as pessoas essa proposta, que levem os filhos para a cozinha. Então, para você, você sente que ele vendo ali, você fazendo, ele junto, como que é essa experiência para você? Eu vou pedir que você fale um pouco, pelo menos um pouquinho, para a gente depois só se despedir, que o nosso tempo está bem curtinho. Sim, E eu não quero perder sim. essa live de jeito nenhum, que eu quero salvá-la e permanecer aqui Tá. para todo mundo.
Então, assim, no começo a gente tem medo de machucar com a faca, tem medo de queimar com a água. Gente, a criança aprende. Então, assim, se é perigoso a água quente, deixe num lugar que ela não vai ter acesso. E deixe coisa. A faca é perigosa, então deixa uma faquinha que não vai ter perigo. Explica para a criança é curiosa. É igual quando a gente recebe o adulto compra algum material de tecnologia, a gente não conhece, a gente vai ler rótulo. Como a criança não sabe ler, então ela precisa do papai com a mamãe para explicar. Deixe uma cadeira segura perto dela, convide ela muitas vezes para pegar a xícara com a farinha de trigo. Ah, o fogo é perigoso? Ok, que ele segure a panela, explique para ele, não é só não pode, explica o porquê. Né? Chega perto a Sim. mãozinha dela e fala, olha, é perigoso. E assim, mudou a nossa vida. Bento tem acesso a tudo. Tem dia até que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque ele é muito ousado, está na fase da ousadia, do descobrir, né? Bento é muito ousado, né? Ele está numa fase seletiva alimentar, então hoje ele gosta do franguinho, amanhã ele não gosta, depois de amanhã ele volta a gostar. Então tudo isso, gente, é muita paciência. Falei com o Domênico aquele dia, que tem dia a gente sai do eixo, é normal, tá? Mas saiu do Mas eixo, não chega perto e fala, desistam, olha, não não desistam. desista, não desista. Mas Exatamente, assim, Emanuel. é muito É, importante a criança estar com a gente na cozinha. eu queria muito lhe agradecer. Eu não consegui Imagina, olhar, prestar atenção aqui em todos os comentários, mas se alguém tiver alguma dúvida, eles podem te procurar lá no seu Instagram, não é isso? claro, nós Então, gente, atendemos vocês 24 procurem. horas. Qualquer coisa, se não estiver encontrando, me procure, que eu encaminho vocês para o Emanuel. Só quero lhe agradecer de Sim. coração. Um beijo grande aí na sua família, né? Que Deus abençoe vocês, né? Amém. E que estou aqui para o que você precisar também, pode contar comigo, viu? Te agradeço a gentileza. Obrigado, gente. Um abraço grande. Tchau. Gente, eu não falei para vocês que hoje o bate-papo seria muito bacana? Então, eu acho que essa experiência de Emanuel nos traz muitas reflexões. Então, que vocês possam compartilhar essa live com as pessoas e que essa mensagem seja multiplicada. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Amanhã eu estarei aqui com um bolo de laranja sem ovos. Amanhã nós teremos receita, pode chamar a criançada. E até amanhã. Muito obrigada. Olá, boa tarde, Mônica. Olá, olá. Tudo bem, Manuel? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Já Tô vi que falando com o bastante pessoas pessoal aqui. entraram. Sim, eu estava Isso, tem. acompanhando. E eu estou pedindo para que elas compartilhem, porque esse papo hoje é muito esclarecedor. Vocês não têm ideia de quanto eu tenho aprendido com o Emanuel e com a família dele. E são conhecimentos que qualquer família, mesmo a família que não convive com alergia, é muito interessante vocês terem essas informações. Então, chame Sim, aí todo mundo, chame os amigos, porque quanto mais gente atingimos hoje com esse bate-papo, será muito importante para todo mundo. bastante. Você me ouve bem, Mônica? Eu estou ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem? Ok. Qualquer coisa vocês falam. Então, Emanuel, eu vou pedir para que eu já falei muito sobre você, sobre Bento, sobre sua família essa Sim. semana, mas eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Nós nos conhecemos através, eu acho que da Cecília, né, que fez a intermediação. Sim. Cecília é uma grande amiga minha, a Mônica também segue o canal dela. E em algum momento a Cecília falou, olha, eu tenho uma pessoa de fora da Bahia que seria muito importante vocês fazerem uma parceria, até porque ela tem um cuidado muito grande com as crianças, que ela também é da área da educação. E aí a gente começou a conversar e estamos aqui hoje, né? Então, para quem ainda não me Isso. conhece, meu nome é Emanuel, eu sou economista e assistente social de formação, especialista em recursos humanos. Eu trabalho na área de recursos humanos, tá? Tenho uma filha de 17 anos, a Maria Clara, e tenho a minha esposa, que é enfermeira, que nós não conhecíamos o que era alergia até a chegada de Bento, né?
Quero agradecer e convidar todos também, né, antes da gente entrar nessa parte mais técnica, agradecer a todos e convidar a todos que entrem um pouquinho. Eu abro a minha casa para poucas pessoas, e dessa vez eu abri a minha casa e a minha família para a Mônica, os convidados dela e os meus convidados, né? Quero agradecer muito por essa oportunidade, porque a minha batalha já há 4 anos é na área de inclusão, né? Olha quem está aqui chegando, Bento, Eu já né? ia perguntar Olha lá já. o Bento. Oi, Olha lá, Bento. fala Tudo oi. bem? Ela tá perguntando se tá tudo bem. Oi. Eu já Hoje ele ia estava perguntar de seu pai. Hulk. Hoje ele estava de Hulk, viu, Mônica? Até agora não era o Hulk? Bento que estava aqui, era o Hulk, enfim. Então, há 4 anos atrás, nós tivemos o Bento, e em algum momento da nossa vida nós começamos a perceber que Bento ele tinha algumas reações, mas eram reações ainda imperceptíveis, né? Sim. Quando eu falo imperceptível, porque hoje, com a carga e com o conhecimento técnico que eu possuo, eu vejo em fotos, vejo em videozinhos, que Bento ele já tinha uma predisposição a ser um alérgico extremo, né? Como que eu percebo hoje em dia? Porque ele tinha muitas pipoquinhas vermelhas, as pessoas falavam, deve ser brotoeja do calor, então eu nunca dei importância, né? Bento foi uma criança com muita cólica, mas eram cólicas assim, fora do comum. Como Maria Clara já era grande, então eu já tinha esquecido um pouco como era lidar com o bebê. E as pessoas falavam, olha, é normal, é a cólica do bebê, passa isso, esquenta o paninho. Então eu comecei a fazer coisas que aqui no sul de Minas, para quem não sabe também, eu moro no interior de Minas, né, em Itajubá. É uma cidade com 100 mil ou 100 mil e poucos habitantes, mas nós não falávamos em alergia à proteína do leite tão abertamente como nós temos a oportunidade de falar hoje, tá? Teve uma época também que Bento começou a ter muita inflamação no ouvido, então eu procurava o atendimento, o pronto atendimento da minha cidade, Sim. né? Do convênio a qual eu trabalho, e sempre os médicos receitavam remédios voltados para o problema auricular, né, do ouvido. Sim, E nós nunca percebíamos ou percebemos que isso estava ligado a alguma reação alérgica que ele estava tendo com o leite, né? E aí foi passando, Mônica, até que um belo dia que a minha esposa, o Bento ainda estava somente na alimentação materna, do leite materno. Aí o que a minha esposa fazia? Como ela se dividia entre plantões e a pós-graduação na época que ela estava fazendo, ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira, graduada e pós-graduada em UTI, cirúrgico, e também especializada em gestão de pessoas, né? Como trabalha na área com pessoas, ela também fez essa especialização. E nessa especialização a gente se dividia. Então, às vezes eu ficava do lado de fora da sala segurando o bebê, entre uma mamada e outra, assim, a gente sempre lutando para conseguir o estudo, enfim, né? Mas nós nunca tínhamos separado ainda nessa deficiência alimentar. Até que um belo de um dia, estava friozinho, eu falei, olha, para eu não ter que ir para a escola, ficar te aguardando no corredor, então tira o mamá, né, uma quantidade específica de leite materno, enquanto você estiver dando aula, eu dou para Bento. Só que o mamá acabou. E o que eu fiz? O que eu acho que qualquer pai criado numa cidade interior faria. Coloquei o leite numa chuquinha e fui tentar dar para Bento. Porém, como ele não estava acostumado a mamar no bico da chuquinha, graças a Deus, naquele dia, ele não chegou a engolir, mas ele teve o contato labial e chegou a escorrer um pouquinho no queixinho dele. Naquele momento, eu percebi que foi ficando vermelhinho, mandei uma foto para minha esposa, ela veio para casa e a gente começou um processo de observação, até porque a gente não sabia o que era, né? Sim. Procuramos a pediatra da nossa cidade, que atendia Bento, e a pediatra disse que poderia, levantou a suspeita que poderia ser alguma alergia alimentar, mas nós não sabíamos se ainda podia ser de alguma, enfim, podia ser de várias coisas, né? Então nós começamos a fazer uma coisa que hoje eu acho muito errado, que é um processo de testagem, né? A pessoa fala assim, dá um morango, se não passar mal, dá uma outra fruta, dá um pouquinho de leite. Então uma coisa que eu aprendi também, Mônica, que é muito importante trazer para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, que criança não é rato de laboratório, né? Então a criança não tem que ser testada.
Porque se ela for uma criança alérgica extrema como o Bento, ela pode vir a óbito, Isso é porque muito o Bento ele grande. fecha a glote, isso. O Bento fecha a glote e ele vem a ter alguns outros tipos de problemas devido à PLV. Mas ainda nós não tínhamos descoberto que ele era PLV. Nós continuamos um processo, visto que ele não comia nada, né, só o mamar, e a minha esposa, ela ingeria alimentos com leite. Então esse muitas vezes é o problema. E quando a mãe está ingerindo leite, ele pode passar pelo, né, ela faz ingestão do produto com leite, ela pode passar pelo leite materno. Até que um belo Então, dia, Mônica, a minha... Perdão, pode falar. não, não, deixa você terminar que depois eu vou te fazer uma pergunta, que é algo Sim. que eu sempre Até que vejo que as pessoas têm dúvidas. Tá. Aí o que que acontece? Teve um belo de um dia que a minha cunhada aí da Bahia estava passando férias aqui em Itajubá, a irmã da minha esposa mora aí perto de você, e a minha sobrinha, filha dela, ela mama o leitinho, que é o leite de forma, Sim, né? sim. E nós do interior, Mônica, nós temos uma coisa tipo assim, a criança tá olhando a dar um pouquinho porque vai ficar com vontade, né? É muitos problemas que nós encontramos, às vezes, com as crianças, né? Que eu hoje não tenho mais esse problema de ficar com vontade. Se tiver que ficar com vontade, ele vai ficar, porque ele não pode ter o contato. E naquele momento, eu falei para minha esposa, pega a mamadeira dela e dá um pouquinho para ele experimentar. Então, nesse momento, quando ele teve o contato com o leite, com a ingestão, nós não sabíamos, enfim, ele começou a reclamar, Uhum. começou a meio que ficar incomodado. Quando nós olhamos nele, o olhinho inchou, começou a sair uma mucosa mais espessa pelo nariz, e ele começou a prover de uma dificuldade de respiração, tá? Naquele momento, não pensei duas vezes, eu nem imaginei o que estava acontecendo. Passou pela minha cabeça, algum bicho picou, enfim, passa uma série de infinidade de dúvidas na nossa cabeça, né? E aí nós levamos para o pronto atendimento, desesperados, e a partir daquele momento o médico falou, olha, ele entrou com adrenalina porque viu que a glote dele Não. estava fechando, tá? Então a partir daquele momento ele falou, olha, procure um médico especialista em alergia para que ele possa informar vocês o que é realmente o caso de Bento, tá? Foi aí que a gente procurou um médico em Pouso Alegre, que é uma cidade a 70 quilômetros aqui da minha, porque a minha cidade tem médicos especialistas. Mas aí naquela coisa de desespero de pai, aí um informou que existia esse especialista, e aí como era um contato com leite, eu queria ir num médico alergologista especialista em alguma coisa do leite, né? Aí, enfim, levamos para lá o médico que ele nos atendeu muito bem, mas assim, era uma fila muito grande, mesmo sendo particular, nós esperamos muito. Foi assim, foi uma espera que parecia ser dias, né? Foram umas 4 horas de espera, mas pareciam ser dias porque a gente estava com muita dúvida do que estava acontecendo, né? Foi quando ele disse para mim que Bento era PLV, ele veio trazer... Então assim, pensa bem, uma pessoa leiga, sem informação, que tomou leite a vida toda, Nossa. criado no sítio do meu avô, né? Queijo na minha casa era uma coisa do dia a dia, né? Meninas, E aí, né? de repente, Minas, né? Famoso pão de queijo, com queijo Minas, com, enfim, Exatamente. né? O E aí, leite básico de vários momento, alimentos. É. naquele momento, eu ainda tive uma coisa que é normal as pessoas terem, que é uma não aceitação. E eu trouxe para o médico essa dúvida. Eu falei, doutor, mas assim, o senhor me explicou de todos esses problemas, me ensinou a fazer desinfecção, me ensinou todas as propriedades que nós não deveríamos ter em casa, porque aí foi uma avalanche de informação, né? E eu falei para ele assim, é frescura, né? Um pouquinho de frescura, um pouquinho pode. Então, uma coisa que ele trouxe para mim, Mônica, que ele choca muitas vezes as pessoas, mas eu, enquanto pai leigo, entendi muito. Ele disse para mim assim, Manuel, para que você fique bem tranquilo e bem calmo no que possa acontecer. Se você achar que é frescura e quiser continuar comprando leite, pode comprar. O leite custa R$ 3,50, R$ 4,50 uma caixinha de leite. Um caixão custa muito mais caro. Então Nossa. você escolhe, ou você dá o leite para o seu filho, e ele vem a óbito, e você vai ter que comprar um caixão. Naquele momento, Mônica, apesar de muitas vezes chocar os pais, ou chocar quem é leigo no assunto, foi a chavinha que precisou para que eu pudesse entender
que no meu caso, meu filho não é uma criança especial, porque nós lidamos com todas as crianças e todas as crianças são especiais. O meu filho ele tem um processo alimentar diferenciado devido à alimentação específica que ele tem que ter, não inclusa leite, né? Então nós excluímos o leite e todas as proteínas. Então essa é meio que um apanhado de toda a minha história, e eu gostaria que a partir de agora, se você quisesse fazer perguntas, enfim, fica à vontade. Mas assim, tudo que você trouxe aí na história tem muita coisa que a gente escuta de outras pessoas. Então, às vezes, né, ali ah, não, isso é só uma alergiazinha, foi algum bicho que mordeu. Então, assim, como a gente tem que estar atento mesmo. Eu queria que você esclarecesse aqui pra gente, que eu acho que isso é uma grande dúvida, e as pessoas quando falam, a gente percebe que há um grande equívoco, a diferença entre alergia e intolerância. Isso é uma pergunta que sempre na minha página lá, o pessoal, eu vi que a Mônica indicou, então eu criei essa página @PAPLV, que é a sigla de alergia à proteína do leite de vaca, porque a primeira dúvida que as pessoas falam, vou dar um exemplo. Eu chego num supermercado, que hoje é um dos maiores problemas que nós temos, é encontrar comida e alimentação específica a PLVs, né? Geralmente o pessoal coloca muito essa alimentação junto com o pessoal Diet Light, que não tem nada a ver, e no decorrer da nossa fala vocês vão entender. Então as pessoas falam assim, pode levar isso daqui, que isso daqui é para quem tem problemas com lactose. Então assim, alergia à proteína do leite de vaca, ele é alergia por um processo imunológico, tá? Então, o que acontece? Ele é uma reação do sistema de defesa do organismo às proteínas do leite. Então, hoje, existem mais de 20 tipos de proteínas dentro do leite, mas as 4 proteínas que nós, pais e crianças APLVs, temos que ter cuidado, que é com a caseína, a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina e o soro do leite. Então são nominhos que são meio complicados, mas nós que somos estudiosos do APLV, nós temos que tomar muito cuidado. Então quais são as reações de um APLV quando ele tem contato com esses 4 tipos de proteína? Então ele pode ter problemas na pele como coceira, urticária, inchaço, manchas. Ele pode ter os edemas, né, que começa a inchar. Ele pode ter a mucosa espessa, igual comentei com você. E aí também tem a parte gastrointestinal. Dentro da parte gastrointestinal, então ele pode ter náusea, vômito, sangue nas fezes. Então, quando a criança fez o cocôzinho, o papai com a mamãe percebeu que está um cocôzinho com um pouquinho de sangue, uma ranhura de sangue, isso não é normal. Se você não deu uma beterraba para o seu filho, o cocôzinho está vermelho, procure um gastro ou procure um médico especialista em alergia. Não é que o seu filho tem alergia, mas ele pode estar começando, o organismo dele, a parte imunológica dele, está voltado. Então, alergia é quando se trata de imunidade, tá? Então, eu não quero ter alergia. Mas é o sistema imunológico que ele não entende que o leite, que a proteína do leite, que a caseína, que o queijo, que o Danone, que isso é um alimento positivo. Então é como se você colocasse alguma coisa no seu organismo e de alguma forma o organismo tenta expelir, que é muitas vezes o vômito em jato. Uma criança vomitar, Mônica, muitas vezes é normal. Quando a criança vomita em jato, é preocupante. Então olha o detalhe, vomitou, a primeira coisa que eu pergunto, vomitou em jato? Sim, então tá tendo reação alérgica. Então a gente tem que ficar super ligado. Diferente da intolerância à lactose. Porque a intolerância à lactose ela é dificuldade do organismo em digerir a lactose. O que seria a lactose? O açúcar do leite. Então, devido às deficiências da ausência da lactase, então é um problema que a enzima que ela digere a lactose no seu organismo, quando você consome esse açúcar do leite, o seu organismo ele começa a ter uma reação. Qual que é a reação das pessoas que têm a intolerância à lactose? Então, geralmente ele tem a diarreia, dores abdominais, constipação. Somente isso. Não que isso tira, desmitifica ou diminui um problema da pessoa que tem intolerância. Mas você dá um Danone para uma criança intolerância à lactose,
ela vai ter diarreia e dores abdominais. Se você der um Danone para uma criança APLV ou alérgica à proteína do leite, ele pode vir a óbito porque a parte imunológica do organismo dele não entende. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a glote. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, Mônica, que eu dei esse exemplo para você, você gostou bastante, que foi o mesmo exemplo que o médico, o primeiro médico que atendeu o Bento em Pouso Alegre, fica muito claro, ele passou para mim. Então, assim, nós temos hoje em dia os nossos computadores. Então, quando você coloca um pendrive novo no seu computador, ou quando o pendrive está com muita informação, geralmente quando você coloca o seu computador, ele fala assim, ó, gostaria de verificar os problemas desse pendrive. Aí você coloca lá, verificar. Então, o computador ele está processando o seu pendrive. Se nós trouxermos esse exemplo super bacana para o alérgico, então a criança alérgica, ele é o computador e o pendrive é tudo que contém leite. Então, quando você insere aquele produto no computador, que seria a criança começa a ter reações, como se fosse o vírus dentro do computador. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque não é frescura, não é uma coisa que a gente inventou. Então, nós temos que tomar alguns pode cuidados. Ter essa história, não, mas é só um pouquinho, né? Deixa só ele experimentar, é só um pouquinho, não é? E nós não temos que romantizar a alergia à proteína do leite de vaca. Tanto que na minha página, algumas pessoas até me questionam, Mônica, porque assim, eu coloco brincando com o Bento, eu coloco a minha família, mas quando ele tem uma reação, eu também coloco que eu não posso romantizar o que eu vivo em casa. Sim. Porque nada nesse mundo é tudo tão maravilhoso. Sim. As pessoas precisam ver a realidade. E aí, agora que você esclareceu essa diferença, né? E eu já ia lhe perguntar os sintomas, você também falou. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E a PLV, ela tem cura? Sim. A PLV, ela tem cura, mas como nós estamos falando em processo de imunologia ou imunológico, então o que pode acontecer? Nós esperamos isso com o Bento. Já fazem 4 anos que nós lutamos contra esse processo imunológico dele. Amanhã, Mônica, ele pode acordar como se nada tivesse acontecido. Porque o sistema imunológico dele tem que entender que o leite, no caso, ou a proteína, ou os derivados, é positivo. Então, tudo depende do próprio sistema imunológico, né? Então não é um tratamento. Não, há um tratamento? Não. Tem gente que fala... É o corpo. Tem gente que fala para mim assim, toma vacina. Não tem vacina. Toma lá o Lactidei. Não, Lactidei é para quem tem problemas com lactose. Porque você vai tomar a enzima, você vai tomar a enzima para o seu organismo produzir aquilo. Então, assim, o APLV é totalmente diferente. Como eu dependo do sistema imunológico do meu filho, então eu dependo que o sistema dele, aspas, é como se tivesse uma preguiça de entender, de ler aquilo ali, né? Então é como se o sistema imunológico dele, daqui a pouco ele vai entender e falar, opa, parece que isso daqui não vai me dar nenhum problema, e ele começa ao processo. Mas como o Bento, ele é totalmente extremo, o que eu trabalho muito com a alergologista dele, que é a doutora Pamela, né? Ela fala para mim assim, Manuel, o que é a cura para você? A cura para você é o Bento curar 100%? Sim. Mas no caso do seu filho, nós vamos trabalhando em escala. Porque hoje o Bento tem contato, ele tem alergia, o cheiro ele tem alergia. Quando tem aquele cheiro, exemplo, a Mônica ferveu um leite na casa dela. Se Bento estiver na casa dela, pode ser que o ar que fica mais aquecido, as moléculas ali possam potencializar o sistema imunológico dele e ele começa a ter uma reação. Então, como nós não provocamos Bento, porque, de novo, ele não é rato de laboratório, então nós temos que fazer com que o organismo dele, o sistema imunológico dele, entenda no tempo dele que tudo está certo, que nós estamos aqui, que nós vamos combater isso, mas é um processo. E agora que você falou sobre isso, né, sobre o leite, gente, vocês estão vendo aí uma coisa que é comum na rotina de uma casa. Então agora eu lhe pergunto, como foi para vocês reorganizar essa rotina de uma família com todas essas novidades aí, você tendo que pensar e ter esses cuidados? Como foi isso para vocês? Como é que é hoje para vocês aí? Como é que vocês fazem?
Então, no começo, Mônica, não teve teoria, porque, de novo, nós conversamos muito sobre isso. É maravilhoso quando um médico, um enfermeiro, um nutricionista, você, enquanto profissional da área da alimentação, começa a estudar, porque a literatura, ela traz um romantismo. Ah, é só você fazer a troca. Mas o primeiro processo que eu falo para as pessoas, na realidade, são 4 processos, né? Nós temos a aceitação, a ação, a prática e a reação. A aceitação que eu comentei com você é mais um processo assim. Exemplo, eu, Bento, Fernanda e Maria Clara, dentro da minha família. Então nós tivemos que ter um processo, o primeiro pilar, de aceitação entre a nossa casa. Num segundo pilar, nós trabalhamos a ação. O que seria essa ação? Então, eu tenho que colocar para as pessoas que é como se fosse uma limpeza de uma casa. Você vai ter que fazer a desinfecção de todo o seu ambiente. Primeiro ambiente, a sua casa. Então, divida a sua casa em blocos. Não saia fazendo tudo ao mesmo tempo, porque você tem que entender, porque é um processo, né? Então, depois que teve a aceitação da sua família, eu e da casa, né? Da sua família, primeiro pilar, que é filhos, esposa, enfim. Você entra em casa e divide. Qual que é o primeiro lugar que a criança geralmente fica? Cozinha. Dentro da cozinha, quais que são os lugares prioritários para eu fazer esse processo? Fogão, forno, geladeira e armário. Depois desse processo, quarto. Dentro do quarto, brinquedos, exemplo, massinha, gigiceira, guache. Então, a partir daí, você começa a desmembrar os blocos. Aí você vai fazendo a desinfecção de tudo. Se você tem algum produtos como sabonete, shampoo, condicionador, maquiagem, esmalte. Então, toda essa gama de produtos para o APLV, ele pode conter o leite. E quando a criança Então, PLV é é isso que você extrema, está querendo dizer, que tudo isso, né? A gente fala o leite, a gente pensa só em derivados, leite e derivados. não. Muita Hoje, coisa, então. o que nós entendemos, Mônica? Nós entendemos que as empresas de laticínios e não laticínios, exemplo, quando que eu ia imaginar que o caldo Knorr tinha proteína do leite? Não é que ele tem o leite. Eles pegam a molécula da proteína e para conserva, eles colocam dentro do produto. Um outro exemplo é que as pessoas acabam não se ligando no rótulo, né? Então, quando Sim. você que está nos assistindo, a Mônica, que a partir de agora ela vai ficar mais ligada, qualquer produto que você for ver, eu convido a vocês a sempre olhar no rótulo. Então você vai olhar no rótulo e fala assim, nossa, mas isso tem leite, eu não sabia. Aonde que eu olho ali? Eles vão colocar assim, atenção alérgicos. Pode possuir ou possui glúten, enfim. Aí eles colocam lá leite, lactose ou derivados. Ah, mas o Bento não é só alérgico a leite? Sim, mas uma das proteínas do leite também é lactose. Tá. Então ele não pode ter contato. Então, primeiro a gente fez a desinfecção da cozinha, depois a gente foi para o quarto, a gente fez toda a arrumação, depois a gente veio para o quarto da irmã, aí a gente entendeu também que os produtos de limpeza de pele, maquiagem, podem conter leite também, aonde nós vamos acabamos optando por produtos veganos, porque geralmente os veganos eles não têm contato nenhum com proteína do leite nem leite, né? Sim. E ovos, enfim, eles não têm contato nenhum. Aí depois disso nós vamos para a parte de produtos de limpeza, porque o produto de limpeza você tem que ver o que você passa no chão, como que você lava a sua roupa, enfim, aí você vai trabalhando todos aqueles produtos. E depois você vai para a parte de medicações. Então, dentro da casa, de novo, você vai para a cozinha, né, ver tudo lá. Dentro da cozinha, você vai olhar forno, geladeira e armário. Aí você vai para quarto. Lembrando que o quarto você tem que olhar tudo: brinquedo, guarda-roupa, maquiagem. Vai para o banheiro e produtos de limpeza. E aí depois você vai para as medicações, porque não adianta nada você estar tranquilo, não dando nada para a criança, mas se a sua família possui contato com proteína do leite. Né? Esses dias eu coloquei na minha página lá, que pode ser que eu tenha comido alguma coisa na rua, escovei o dente, mas eu não higienizei a minha barba. Quando eu cheguei em casa, eu fui beijar o Bento, aonde foi passando a barba, imediatamente a parte cutânea. Lembra que eu falei para você que uma das primeiras reações é a parte de cutânea e urticária? Imediatamente ele começou
a ter as reações. Mas, Mônica, hoje é assim, tá tendo reação, é como se eu estivesse tomando um copo d'água. Pego, levo pro banheiro, dou um banho, lavo bem, passo sabonete, saio, enxugo, passo pomadinha, dou um remédio, vida que segue. Mas para eu chegar nesse nível de clareza, foram 4 anos de estudo. De novo, eu sou um pai na área de economia, na área de gestão de pessoas, na área de serviço social, que não tem nada a ver com a área de saúde, com a área alimentar. Mas eu sou um curioso, Mônica. Hoje eu entendo o que um pai, o que uma mãe, nós somos capazes de fazer para um filho. Né? Eu convido muitas pessoas que estão te assistindo, inclusive, eu não sei se o maior público seu são mulheres, mas convidem os seus maridos a assistir depois esse vídeo. Então, convidem seus maridos a assistir esse vídeo, porque geralmente, por isso que eu tomei a frente, porque geralmente o homem ele tem muito assim, isso é coisa da mulher. Mas na minha casa, minha esposa é plantonista. Como que eu ia fazer se eu não soubesse os processos quando ela está fora, trabalhando? Como que eu vou fazer? A minha filha tem 17 anos. Se eu saio de casa e precisei deixar a Benta um pouquinho com ela, ou quando eu vou numa padaria, ou enfim, quando eu vou próximo de casa, se acontece alguma coisa, qual que é o primeiro sintoma? O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Né? E todos têm que estar informados, né? Sim. Isso, Mônica, foi só dentro da minha casa. Então a gente está naquele segundo pilar que é a ação. Então, eu tive que fazer ação de desinfecção de tudo. Lembrando que dentro desse processo de desinfecção, nós temos uma coisa que chama contaminação cruzada. Então, sim, o que seria... Eu ia lhe perguntar, como é que vocês fazem, né? Porque isso tem muito a ver também, assim, como é para sair, né? Que você até comentou para mim, comigo, né? Se vai para algum lugar, que nem uma pizzaria que você deu o exemplo. Sim. No caso da pizzaria, nós ainda não vamos, porque como a pizza ela é potencializada no forno, e geralmente o forno de pizzaria, que é a lenha, ele é aberto, aquele bafo quente que sai, ele está totalmente propício com proteína que Bento pode sentir o cheiro e ele pode vir ter uma reação. Só que na dúvida, como eu não vou levar o meu filho, enfim, a gente nunca quer mal dos nossos filhos, então a gente prefere não levar. Tá? E a gente prefere não comprar porque tem a infecção, infecção que eu falo do produto com leite, né? Passou o leite ali, que no caso é a contaminação cruzada, e aí depois você faz algum produto para a criança PLV, então pode ser que ela venha sim a ter algum tipo de reação. Eu sempre tenho algumas pessoas que perguntam para mim, você faz algum bolo, né? Como eu trabalho mais com bolos, eu sempre gosto de esclarecer para a pessoa, né? Eu falo assim, olha, mas o que é realmente? É uma alergia? É uma intolerância? O que é que você não pode comer? E aí eu já falo, olha, minha cozinha não é uma cozinha especializada para isso. Porque eu sei que precisamos ter uma cozinha que ela é totalmente... ela é uma cozinha especial, então não pode ter nada, tem que ser totalmente, como se diz, me ajude, tem uma palavra, agora me fugiu. Mas é uma cozinha que a gente não pode ter... preparada, né? Uma cozinha preparada para isso. Para não acontecer essa contaminação cruzada. Então, eu não posso trabalhar com produtos que tenham leite, que tenham a proteína de leite, ou então em relação a glúten e tudo mais, né? Eu não posso trabalhar numa cozinha que eu faça esse tipo de produto e que também faça os outros, porque ali a gente vai correr um grande risco de prejudicar a saúde das pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado, e eu vejo assim também profissionais, quando você escuta a pessoa falar que ela trabalha com esse tipo de alimento, que você pergunte para a pessoa, esclareça melhor para ver se é isso mesmo, porque há muito, mesmo quem fala, ah, não, mas eu trabalho, eu faço sem glúten. Mas assim, é bom a gente conversar. Porque nem todo mundo, eu vejo por aí, nem todo profissional tem clareza realmente disso. Então, é um risco muito grande a gente estar lidando com vidas, né? Sim. E aí, como eu falei para você, a gente falou nos 3 pilares, nós paramos na parte da prática, né? Porque depois que você fez a aceitação, a ação de entender tudo e a prática, aí sim você vai para a parte de reação. E esse, assim, pensando um pouco hoje no que a gente ia falar,
esse foi um dos processos mais dolorosos, Mônica, porque até então, quando eu falei que você tem que ir para a parte da aceitação, você está trabalhando na sua casa. Então, quando você vê um filho, seu marido vê um filho, a irmã vê um irmão, então é uma coisa muito ali, na sua comunidade mais restrita. Quando você vai para a parte da reação, é que você vai para os parentes distantes, para os amigos dos amigos, que vão olhar com você, que você não vai escola, que você não vai ser mais convidado para eventos, que você vai ser taxado como o pai fresco, como a mãe fresca, essa mãe é louca. Então, assim, essa parte, todo o processo, eu fui vendo todo o processo, eu já tenho 4 anos, Bento vai fazer 5 anos em novembro, e a gente descobriu com 3 meses, né, que realmente era PLV, então já fazem mais de 4 anos que a gente vive isso. E mesmo assim, Mônica, muitas vezes eu sou pego de surpresa, porque ainda em 2020, as pessoas olham muitas vezes para mim e falam para mim assim, nossa, mas que frescura. Mônica, já chegaram a falar assim, será que Bento vai crescer um homem porque é tão fresco? Eu falo, gente, independente da sexualidade do meu filho, que isso não está em jogo, é uma coisa de decisão dele. O fato dele ter uma restrição alimentar não implica na sexualidade, não implica se vai ser uma criança. Enfim, então assim, eu já escutei tanta coisa, mano. Pura ignorância. Pura ignorância. E assim, pura nós ignorância enquanto total, pais, total. Infelizmente, é uma nós pena. enquanto pais, nós enquanto pais, eu acredito que nós temos que nos unir. É normal a gente sentir medo. Pra você ter uma ideia, 4 anos trabalhando com isso, ontem Bento falou para mim que ele quer comer um sorvete que tem leite. Eu faço tudo que não tenha. E aí naquele momento eu deixei ele externalizar tudo que ele queria, tudo. Aí eu falei para ele assim, tem certeza? Papai então vai pegar a injeção, vai ligar para sua alergo, vai ligar para sua pneumologista, vai ligar para sua pediatra, porque é uma equipe que trabalha comigo, né? Vou pro pronto atendimento, pego a sua bolsa de primeiros socorros, você come, e aí você toma a injeção. Ele falou, tudo bem, eu quero. Porque assim, para ele também, Mônica, vamos colocar um exemplo aqui. Está sendo um saco ficar em casa, e a gente só está há 50 dias. Ele fazem 4 anos que todo mundo come todas as maravilhas desse mundo perto dele, e ele não pode comer. Pra você ter uma ideia, eu não posso levar Bento numa festa que tem bexiga, porque bexiga de festa, o pozinho branco é puro leite. Então, assim, olha aí, gente. Como... Vocês sabiam disso? Olha só. Pare para pensar, né? São muitos cuidados, então você... Fora, assim, o que vocês ainda não descobriram, né? O que tem, o que não tem. Sim, né? E festa de aniversário, como é que você faz? Que você chegou a comentar comigo, eu queria que você falasse aí para as pessoas como é essa experiência para vocês. Então, só para mostrar para vocês que eu trouxe, para você ver que eu tô bem organizadinho, viu, Mônica? Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Quando eu tenho algum tipo de reação, a primeira coisa que nós fizemos é colocar aqui para as pessoas entenderem que o Bento é alérgico à proteína do leite de vaca. Então, nós mandamos fazer isso daqui, vários tagzinhos. Então, tudo de Bento, ele tem alguma informação disso daqui, tá? Então, essa é uma bolsa do Primeiros Socorros, e junto com a bolsa eu tenho vários tipos de medicamentos, mas infelizmente, Mônica, eu tenho que carregar isso daqui. Isso daqui é adrenalina, então se meu filho para de respirar, eu tenho que entrar com uma gramagem da adrenalina para que a glote dele venha a voltar a respirar. Fora isso, nós temos uma infinidade de antialérgicos que a gente carrega tipo na bolsa, então todos já são testados, eu vou virar aqui para não fazer propaganda, mas todos são testados, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Toalha de boca, como eu não sei como as pessoas lavaram, eu não deixo dentro da festa, eu não deixo, então eu levo tudo meu. Aí depende da festa, Mônica. Assim, fui convidado para uma festa. A festa que vai acontecer daqui a uma semana, eu já começo a trabalhar hoje. Então, eu ligo no buffet, ligo na empresa que vai fazer a decoração, vejo tudo que tem. Aí tudo que tem eu desdobro e levo tudo sem proteína do leite que nós fazemos na nossa cozinha. Então, dependendo da festa, eu levo numa lancheira para Bento, tá? Eu levo uma lancheira para ele. Dependendo do evento que a gente vai, aí a gente tem uma outra aqui que já tem o nome dele e o símbolo universal, uma vaquinha cortada.
Aqui em casa a gente é o louco da lancheira, tá, Mônica? Sim. A gente tem lancheiras, e aí dependendo, olha, aí eu levo aqui todo o material, ou então eu separei uma que a gente ama carregar, que é uma bolsa de viagem mesmo. Ó, isso aqui é uma lancheira, Não, uma tá? lancheira mesmo. Uma mega lancheira. Por que que é uma mega lancheira? Antes, Mônica, eu levava de uma lancheira assim, tá? Porque era só pro meu filho. Aí o que que eu pensei? Quando o meu filho chega na festa e vê algo diferente, ele deve ficar triste por não poder comer aquilo. As Uhum. outras crianças também devem ficar tristes quando vê o meu filho comendo alguma coisa diferente. Então eu Diferente. levo uma mega lancheira, a gente estende uma toalha no chão da festa, aí eu convido os amiguinhos para conhecer o mundo do alérgico. Porque ele come o nosso brigadeiro sem leite, ele toma o nosso suco sem proteína, come o nosso bolo. Já levei batata frita para festa. Mônica, eu com a minha esposa, a gente é assim, enlouquecido, a gente inventa E a receita, a gente, reação das crianças, sabe, como é isso? fica muito feliz. Eu tive numa última festa agora de uma amiga minha e eu trouxe essa preocupação para ela, né? E aí eu falei Sim. para ela, olha, eu tô preocupado, já liguei lá. Ela falou, não, o que você pedir eles vão fazer. Eu falei, não, eu vou levar. E hoje em dia aqui no sul de Minas é muito comum no meio da festa eles pararem a festa e fazer um piquenique com as crianças. E aí Ah, que chama as bacana. crianças para comer. É um momento de descontração, porque geralmente a criança não come salgadinho. Então eles fazem Sim. um piquenique, né? Com pipoca, cachorro quente, enfim. Como a salsicha tem proteína do leite, eu tenho que levar a minha salsicha, eu compro específica, compro ela separada, fervo em casa, nós fazemos o nosso molho, que o molho pode ter proteína do leite, o pão pode ter proteína do leite e a batata palha pode ter proteína do leite, né? Então nós fazemos em casa, a pipoca pode ter porque as pessoas colocam manteiga, ou na panela pode ter ido alguma coisa com leite. Então a gente levou, sentamos todas as crianças, a aniversariante sentou no meio da nossa toalha e ela começou a comer. E eu acho isso muito bacana, Muito Mônica, legal, muito porque na bacana. verdade não é o ato de comer, né? É algo que eu falo muito aqui, né? O ato de Sim, fazer a sim, comida e de comer é confraternizar, né? É estar junto, é sim, interação. E sim. principalmente para as crianças, não teria como. Se você levasse só para ele, e que bom que você teve essa sacada, esse insight, porque aí ele ficaria muito ali sozinho, né? E compartilhando, ele consegue interagir com todos e está ali de igual para igual com todo mundo, como ele merece estar, né? Sim, mas uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês que é assim, as pessoas olham no Emanuel e no Bento lá na nossa página PAEPLV. Então as pessoas sempre veem o meu rosto do Bento. Então eu brinco com as pessoas que eu e Bento somos a comunicação da nossa equipe. Mas Hum, atrás das câmeras, a maioria das coisas, 99% das coisas, quem faz é a minha esposa, quem traz as sim, ideias é ela, a minha filha ajuda muito. Então Fernanda. assim, Aliás, todo gente, esse vocês visitem processo... lá o Instagram, que tem algumas dicas, algumas receitinhas lá, bem legais. Eu acho que o trabalho de Fernanda, né, e junto com o Emanuel, de estar pesquisando novos ingredientes, eu estou estudando, começando a estudar um pouquinho, por isso que eu fui em busca de informações com o Emanuel, e realmente é árduo, Sim. porque não é simplesmente substituir o leite, Não, não. tem muita coisa por trás, né? Principalmente em relação à PLV, porque é a proteína do leite, então não é a lactose, como o Emanuel começou. E a gente Vou aí tem que se pegar o... preocupar com a aparência do alimento, com o sabor, né? Sim, sim. Vou pegar uma outra coisa aqui que eu mostro para poucas Hum. pessoas, mas hoje a gente está no momento de informação. Então, assim, a organizada da equipe é a minha esposa, né? Então, Olha aí, desde Fernanda. quando o Bento nasceu, ela fez pra gente uma pasta. Olha a grossura que já está a nossa pasta, tá? Nossa, Todas as informações estão aqui. A primeira vez que foi no médico, a primeira vez que deu reação, o que, que ele comeu e não ficou bacana, o que, que pode comer, os alimentos, tudo está aqui. Então, para uma criança que é alérgica, independente a proteína do leite ou não, é importante mantermos uma pasta dessa. Por quê? Porque se um dia você precisar ir numa outra cidade ou num médico que não conhece o seu filho, tem um aqui ele vai ter um histórico. livro, né?
A gente brinca que é um TCC, é um TCC da saúde do meu filho, que tem crescido cada dia mais. Tem um né? histórico todo ali, muito importante. Vocês, assim, eu Sim, creio que sim. todas essas dicas, eu espero que muitas pessoas, que essa live depois ficará salva lá no feed, e que seja compartilhada, mas muito compartilhada, porque cada detalhe desse que Emanuel traz é uma dica para outra família que talvez acabou de descobrir, está no início desse processo todo, como você falou, ainda na aceitação, Sim. outra família que está procurando ajuda. Então, esse é um vídeo para ser propagado, quanto mais melhor. Por isso que eu fiz esse convite a Emanuel, que eu queria muito que ele me ajudasse nisso. E, Emanuel, você falou muito da cozinha e desse cuidado e esses ingredientes. Então, vocês fazem o quê? Experiências com os ingredientes. Agora, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? É, Em relação às receitas. Como é que nós vocês fazemos fazem? experiências, primeiramente nós lemos muito, e assim, tranquilamente, você dá uma receita, eu vi que o seu bolo de caneca tinha leite, tinha creme de leite, tranquilamente, aí eu falo para minha esposa, vamos substituir o leite? Sim, o que a gente pode substituir? Ah, vamos colocar o leite de arroz? Ou, o leite de arroz é muito caro, vamos fazer o nosso próprio leite de arroz? Então assim, depende de cada situação econômica de cada pessoa, né? Porque, de Sim, vocês novo, um usam leite leite. tem um leite também feito com castanhas, não é isso? Tem Tem o leite de algumas substituições. castanha. Tem leite de castanha, Bento não gostou. Tem o leite de arroz, porque também a criança ela tem também esse Sim. paladar bem específico, que se questiona muito, né? Então, geralmente, a gente substitui. Uma coisa que nós colocamos no bolo, para não colocar o leite, nós colocamos o guaraná, porque o guaraná não tem proteína. A Coca-Cola, nós desconfiávamos que poderiam ter proteína do leite dentro do caramelo 4, que é uma das propriedades. Então, nós evitamos dar. Aí, em algum momento da vidinha de Bento, ele acabou experimentando, nós vimos que não tem reação. Ah, mas o Emanuel só dá refrigerante pro filho? Não. É que quando eu tenho que ir no aniversário, ele era aquela criança que ficava no suco natural e a criança ficava no refrigerante. Então, meio que eu acabei tendo que ter essa opção. Então, nós fazemos a substituição. E aí, um dia eu falei assim para minha esposa, dando um outro exemplo para você. Gosto tanto de fazer estrogonofe, né? Tanto de carne quanto de frango. Só que o estrogonofe é puro creme de leite. Leite. Como a gente já tinha feito o danoninho de inhame, ele tem uma base que ele não dá gosto, você dá gosto depois. O inhame é igual qualquer produto que precisa, é igual o chuchu. Ele não tem um Chuchu, não gosto, tem dependendo do que gosto. você colocar, né? Então a minha esposa ela desenvolveu um creme de inhame maravilhoso. Depois eu vou compartilhar a receita com a Mônica para que ela Eu quero possa sim, vou colocar fazer. aqui. Você vai ficar apaixonada porque assim, nós fazemos, e detalhe, eu não suporto inhame, nunca gostei. E quando a minha esposa faz, ela até fala, experimenta aqui, eu já fico com medo. Falei, e o que será que tem aqui? Eu como, né, que eu também tenho que ter uma certa abertura alimentar, né, para que eu possa experimentar. A gente dá para Bento e Mônica, assim, é um sucesso. Nós substituímos tudo. Então, se a gente não substitui por água, a manteiga também, tem que passar manteiga. Não necessariamente, você precisa passar manteiga. Hoje nós temos o óleo de coco, temos o óleo de soja, temos o óleo de girassol. Temos hoje 2 marcas conhecidíssimas no mercado, que é para criança que possui a PLV e não possui outras alergias, porque uma coisa é o seu filho ser somente a PLV. Se o seu filho for a PLV e soja, a PLV e banana, a PLV, enfim. Então aí você tem que ter outras substituições. Bento, graças a Deus, ele é alérgico extremo a contato, ingestão e toque à proteína do leite de vaca. Sim. Emanuel, assim, a gente está com o nosso tempo aqui daqui a pouquinho, mas eu queria, tem mais alguma coisa que você acha de grande importância, que eu não lhe perguntei, que você queira acrescentar? Fique à vontade. Olha, é só colocar para as pessoas que o que parece não é. Então, assim, nas barras de cereais tem leite, no balão de festa, na bexiga, no hidratante, no giz escolar, no sabonete, no shampoo. Então, eu convido as pessoas, mesmo que seu filho não tenha alergia, olha no rótulo para você ver o quão difícil é, né? Uma compra normalmente dura 1 hora, a minha dura 3 horas e meia, 4 horas, uma compra tranquila, tá? Dê muita fruta para seus filhos,
Mas não adianta nada você querer que seu filho coma fruta e legumes se você não come. Então, o seu filho Tem um come o roteiro. que você tem na mesa, né? Então, em casa, se não gostávamos de brócolis, e brócolis é super rico, né? Então, nós começamos a consumir brócolis. Ah, vou comprar uma laranja, vou deixar na geladeira? Não, deixa em cima da mesa, porque a criança, hoje ela vai ver e não vai querer, amanhã ela vai ver e não vai querer, daqui a pouco o colorido das frutas vão começar Ela a vai chamar a ficar atenção do seu curiosa em filho. saber como é. Sim, sim. E Exatamente. é isso. E é isso. Quem tiver curiosidade para nos seguir, @paiaplv, estamos abertos para a Mônica também, o que ela quiser e tiver curiosidade, dúvidas. De novo, nós não somos da área, eu não sou médico, mas eu sou um pai curioso que faz de tudo para que meu filho tenha uma vida normal. E, Emanuel, eu queria que você deixasse também uma mensagem assim, para as pessoas, por exemplo, que convivem com uma criança que tem APLV, não a família, mas de fora. O que que você sugere? O que que você sugere? Como é que a gente pode contribuir, né? Então, na escola, eu sou professora, então você que convive com uma criança, então se na sala do seu filho tem um colega, qual é a mensagem que você pode deixar para essas outras famílias? A única mensagem que eu deixo para as pessoas é uma mensagem na parte de conscientização, é que as pessoas não tenham medo. Que muitas vezes o medo e o diferente faz com que nós não nos aproximemos, tá? Então, nesse momento de pandemia, ainda usando muito isso, que quando a gente voltar nós vamos querer estar muito próximos. Se existe uma criança que ela precisa de um cuidado diferenciado, ou alimentar, ou cognitivo, não tenha medo, pergunta, enquanto pai, não questione seu filho, se seu filho falou, não fale que é frescura. Então, assim, o único recado que eu deixo para as pessoas é que perguntar não machuca, estudar e saber mais não machuca, e ajudar e entender não machuca. Nós sermos ignorantes a aprender, sermos ignorantes a perguntar, isso se machuca e nos traz muita tristeza. Então, Emanuel, eu também vejo muito o Bento com vocês na cozinha e você falando, né? E aqui Muito, muito. essa semana a gente está falando muito isso. Eu estou trazendo aqui para as pessoas essa proposta, que levem os filhos para a cozinha. Então, para você, você sente que ele vendo ali, você fazendo, ele junto, como que é essa experiência para você? Eu vou pedir que você fale um pouco, pelo menos um pouquinho, para a gente depois só se despedir, que o nosso tempo está bem curtinho. Sim, E eu não quero perder sim. essa live de jeito nenhum, que eu quero salvá-la e permanecer aqui Tá. para todo mundo. Então, assim, no começo a gente tem medo de machucar com a faca, tem medo de queimar com a água. Gente, a criança aprende. Então, assim, se é perigoso a água quente, deixe num lugar que ela não vai ter acesso. E deixe coisa. A faca é perigosa, então deixa uma faquinha que não vai ter perigo. Explica para a criança é curiosa. É igual quando a gente recebe o adulto compra algum material de tecnologia, a gente não conhece, a gente vai ler rótulo. Como a criança não sabe ler, então ela precisa do papai com a mamãe para explicar. Deixe uma cadeira segura perto dela, convide ela muitas vezes para pegar a xícara com a farinha de trigo. Ah, o fogo é perigoso? Ok, que ele segure a panela, explique para ele, não é só não pode, explica o porquê. Né? Chega perto a Sim. mãozinha dela e fala, olha, é perigoso. E assim, mudou a nossa vida. Bento tem acesso a tudo. Tem dia até que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque ele é muito ousado, está na fase da ousadia, do descobrir, né? Bento é muito ousado, né? Ele está numa fase seletiva alimentar, então hoje ele gosta do franguinho, amanhã ele não gosta, depois de amanhã ele volta a gostar. Então tudo isso, gente, é muita paciência. Falei com o Domênico aquele dia, que tem dia a gente sai do eixo, é normal, tá? Mas saiu do Mas eixo, não chega perto e fala, desistam, olha, não não desistam. desista, não desista. Mas Exatamente, assim, Emanuel. é muito importante a criança estar com a gente na cozinha. Eu queria muito lhe agradecer. Eu não consegui Imagina, olhar, prestar atenção aqui em todos os comentários, mas se alguém tiver alguma dúvida, eles podem te procurar lá no seu Instagram, não é isso? claro, nós Então, gente, atendemos vocês 24 procurem. horas. Qualquer coisa, se não estiver encontrando, me procure, que eu encaminho vocês para o Emanuel. Só quero lhe agradecer de coração. Um beijo grande aí na sua família, né? Que Deus abençoe vocês, né? Amém. E que estou aqui para o que você precisar também, pode contar comigo, viu? Te agradeço a gentileza. Obrigado, gente. Um abraço grande. Tchau.
Gente, eu não falei para vocês que hoje o bate-papo seria muito bacana? Então, eu acho que essa experiência de Emanuel nos traz muitas reflexões. Então, que vocês possam compartilhar essa live com as pessoas e que essa mensagem seja multiplicada. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Amanhã eu estarei aqui com um bolo de laranja sem ovos. Amanhã nós teremos receita, pode chamar a criançada. E até amanhã. Muito obrigada.